que essa conversa dessa noite seja bem proveitosa e de muito aprendizado. Oi, eu sou a Tami e que maravilha, eu tô morando em Salvador também. Descobri que a gente tá morando no mesmo lugar. Mas, eu sou do Amapá, no norte do Brasil, e sou diretora do Solitude Animação, que estreou esse ano. E é muito, é uma honra estar aqui com vocês e principalmente com você, Camila, conversando também. Quero aprender muita coisa, assim, quero compartilhar, mas o meu maior interesse aqui é esse compartilhar contigo, com todos vocês, sobre essas nuances, né, do audiovisual feito por mulheres, o audiovisual feito por mulheres negras, o audiovisual de resistência do Norte e Nordeste. E esse compartilhar com outros territórios, né, também com outras regiões aqui do nosso país é importantíssimo nisso, assim, para a gente se conhecer e também para a gente compartilhar esse cinema, né, que está sendo feito. Já. Tá, eu vou começar a minha primeira pergunta para a Camila. Camila, você mora em Salvador há 10 anos, mas há pouquíssimo tempo, bem menos de 10 anos, você gravou o caso do Homem Errado aqui em Porto Alegre, certo? Pode me explicar um pouco como que foi isso, sair de Salvador para vir para cá para gravar? Ou você estava por aqui e decidiu gravar? Como é que foi esse processo? Então, a gente tem esse documentário, né, que é o caso do Homem Errado, que ele fala sobre a questão do extermínio da juventude negra. E é um filme que a gente demorou um tempo significativo para poder conseguir produzir. Ele começou a ser elaborado na época ainda que fazia faculdade de jornalismo no Rio Grande do Sul. E aí, desde aquele momento, a gente pensou em produzir um curta, aí tentou alguns financiamentos, projetos, editais, e não conseguiu, e a gente conseguiu só em 2016 fazer uma parceria com uma produtora de cinema chamada Praça de Filmes, para gravar o filme, até então um curta, O Caso do Homem Errado. E eu já morava aqui em Salvador. Mas aí, depois que a gente fidelizou essa parceria com a Praça de Filmes, eu fiquei indo para o Rio Grande do Sul para fazer as gravações e depois na época da montagem também. E a gente ficou trabalhando também com essa tecnologia, ficou trabalhando remoto. Eu já vivia aqui, então quando era possível eu ia para o Rio Grande do Sul para a gente se unir. E aí foi isso, assim, o filme, ele no decorrer do tempo, assim, quando a gente estava fazendo a montagem, ele se transformou num longa, então eu passei um período um pouco maior no Rio Grande do Sul, fui com mais frequências, né, que eu ia para o Rio Grande do Sul normalmente uma vez por ano, então em 2016 e 2017 eu comecei a ir com uma frequência a mais para a gente conseguir finalizar esse filme. E aí, em 2017, a gente conseguiu lançar ele em maio, quando completou 30 anos do episódio. Então, a gente fez uma marcha lá no centro de Porto Alegre até o Capitólio, que é o apoiador do evento também, e falando sobre esse argumento, que é o argumento do filme, que é sobre vidas negras importam. Então, a gente teve esse processo, né, de eu já estar morando aqui, mas a gente já ter construído antes esse projeto. Esse projeto começou a ser construído ainda quando eu morava no Rio Grande do Sul, e aí a gente só foi dando mais forma a ele até chegar no momento de conseguir gravar, que foi em 2016. Ah, que loucura, que interessante. Tami, a minha pergunta para você é, você dirigiu o Solitude, certo? Sim. E como é que foi esse processo? Você é do Amapá, que é o extremo oposto do Rio Grande do Sul. Como é que foi esse processo de dirigir esse filme? Foi muito louco. Foi um grande desafio, assim. Foi o primeiro filme de animação que foi contemplado por um edital do FSA, um edital regional, com o governo lá do estado do Amapá. Então, assim,
é um filme que teve esse privilégio de participar ainda das políticas públicas que ocorreram, né, antes delas pararem praticamente completamente. E a gente conseguiu reunir assim uma quantidade de conhecimento muito grande em pouco tempo para conseguir realizar em um ano um curta de animação de 10 minutos. Então a gente teve uma colaboração muito grande de uma grande quantidade de pessoas, assim. É um projeto que, em primeiro lugar, contou assim com o movimento do FIM, que é o festival que está conectado com vocês, né? O FIM Festival Imagem e Movimento, que foi assim um dos eventos, organizações que proporcionou a possibilidade de ver a animação como algo possível naquele espaço, né? Nós vivemos num espaço assim que o design e a publicidade estão muito voltados para publicidade, para impresso. Então a gente não visualiza a animação como um mercado, por exemplo, no Amapá. E o meu interesse em animação se estendia assim no sentido de que eu sou ilustradora e eu tinha essa ilustração que era trabalhando em mim, assim, a vontade de encontrar o bem-estar consigo mesmo, né, tipo solitude. E essa ilustração, numa das oficinas que o Festival Imagem e Movimento promoveu, recebeu um animador, diretor de animação negra, que é o Cata Preta, que deu assim um curso super rápido de 3 dias de como animar assim de várias formas, animar com várias técnicas de faça você mesmo e tal. E ensinou também algumas ferramentas, mas assim, super rápido, né? Um workshop de 3 dias, 4 dias no máximo, no qual ele compartilhou todo o conhecimento dele. E eu participei dessa oficina que o FIM promoveu, acho que em 2014, e consegui animar essa ilustração especificamente, Solitude. Então, essa personagem nasceu como uma ilustração e foi animada, e a história dela foi se desenvolvendo no decorrer de 3 anos. Assim, um roteiro foi surgindo. A gente costuma dizer que vai contar as histórias, né? Mas às vezes eu sinto que a gente tem as histórias contadas por si mesmas, né? Pra gente, assim, elas vão chegando e tal. E essa história quis se contar e ela se manifestou, assim, durante uns 3 anos. Então, quando esse edital aconteceu, a gente tinha um projeto bem maduro de roteiro, de ter participado de algum laboratório, sabe? Teve um Rio Content Lab Norte que fizeram no Pará, e esse projeto ainda não estava muito maduro, mas tipo, eu me inscrevi, dei um jeito e fui para lá, e aí a gente recebeu uma consultoria nesse projeto, Reinaldo Marquezine, que é um cara da animação há muitos anos. Então, fomos conectando pontos e desenvolvendo esse projeto, né, no decorrer de 3 anos. Então, teve vários roteiros, ele começou como um longa também, essa coisa, né, de tava fazendo curta e virou um longa. Aí, no caso, a gente foi transformando ele para ele poder ser um curta, para ele se encaixar nesse edital que foi o primeiro lá do estado. E sendo o primeiro projeto de animação que é de um edital regional, a gente teve um grande desafio, assim, de não ter essa formação, né, no estado. A gente não tem uma faculdade de animação, a gente não tem um curso de animação específico. A gente tem algumas iniciativas como essa do FIM, ou do Sebrae, ou do Senac, ou do Sesc também. Outras instituições que trazem esporadicamente algum workshop, alguma coisa assim. E foi muito enriquecedor também, assim, eu me sinto... a gente está num processo agora de prestação de contas, por exemplo, né, que é um outro momento, assim, a gente está tocando em questões muito diferentes da realização, né, da produção, daquele fazer maravilhoso de estar produzindo o filme. A gente está tocando em planilha, né, eu odeio outras coisas. Então está sendo uma experiência enriquecedora, assim, que eu espero poder compartilhar mais a partir do momento em que a gente conseguir fazer nascer esse filme também, né, deixar ele circular e tal. Então foi muito louco e muito longo o processo para mim.
E eu percebi que as duas, quando falaram dos seus projetos, vocês duas falaram muito no plural. Então eu queria saber quem foram essas pessoas que tiveram com vocês junto nessas jornadas, que as duas jornadas foram bem longas, foram bem demoradas, levaram anos. Eu queria saber qual foi além do óbvio, né, precisava de uma equipe para estar ali comigo. Além disso, o que mais que a equipe trouxe para os projetos de vocês? Né? A conversa de hoje a gente está falando sobre esses processos, né? O que é o processo, quem são essas pessoas que estão nesse processo, né? E que esse processo é o fundamental para a gente ter um resultado positivo daquela obra. Então, no nosso caso, o filme agora já tem mais de 10 anos, né? E ele começou muito com... Quando a gente lança esse filme, ele começou a ter um outro caminhar, né? Então a gente fala assim, ele tem o bonde do documentário, ele tem o bonde desse documentário foi o que fez a construção dele desde o início, porque a gente fez uma produção independente, né? A gente tentou muitas formas de conseguir viabilizar esse filme, e não conseguiu financiamentos, recursos de patrocínio nacional, então a gente teve um bonde, e esse bonde foi composto pela comunidade negra e principalmente pela comunidade negra gaúcha, que estava ali ajudando a produzir. Então, eu tô com... Vocês estão me escutando bem, meninas? Sim, te ouço bem, Tá. Camila. Então tá. Vou continuar aqui, que estão montando um negocinho aqui em casa, então tá um barulhinho. Mas, voltando, a gente, desde o início do filme, a gente teve apoio principalmente de pessoas que estavam ali acreditando que essa proposta poderia sair do papel, né? Então, teve ali a família que estava sempre incentivando. Durante a trajetória, a gente teve pessoas que estavam ali, quando a gente fez campanha de financiamento coletivo, que estavam ali sempre colando conosco. Então, citando alguns nomes, tem a Mariane Ferreira, que foi até o final e que assina a produção executiva e junto o roteiro, né, do filme. A gente teve a Silvia Abreu, que é uma grande produtora cultural de Porto Alegre, e que estava ali falando desde o início que a gente poderia tentar alguma forma de incentivo, produzir esse projeto, e que são pessoas que estão no movimento, porque assim, a gente começou a caminhar dentro do cinema e compreender mais a estrutura desse audiovisual, dessa comercialização do audiovisual, após a gente lançar o filme no mercado. E aí a gente começa a entender essa estrutura. Até então, o nosso filme ele se fez por conta de uma comunidade negra que estava ali disposta a falar sobre esse argumento de vidas negras importam. Então, nem do início, nesse filme, a gente não tinha pessoas totalmente ligadas ao audiovisual, né? Mas sim pessoas que estavam ali querendo que essa história fosse contada e falar que não pode, a cada 23 minutos, uma pessoa negra ser assassinada no Brasil. Então, a gente teve pessoas do reggae que estavam desde o início conosco e que assinam a trilha do filme, que é o Rick Bass, o Dionísio, que eles estavam desde o início, desde lá de 2008, quando a gente estava pensando. A gente tem a Vera Lopes, o Paulo Ricardo de Moraes. Então, são muitos nomes, muitos nomes mesmo, e de pessoas que estão da comunidade negra, de fato, que nos ajudaram a conseguir botar esse filme na rua. E que aí essas pessoas se tornam esse bonde do filme, né? Porque até então, quando a gente vai para o circuito comercial com esse filme só se faz porque esse bonde continuou acompanhando o filme. Então, ao esse bonde acompanhar esse filme, ele começou a ter uma repercussão na imprensa e uma repercussão dentro do audiovisual, o que começou a ver que outros olhares são necessários também dentro do audiovisual e que há espaço e há público para esses outros olhares e que também precisam ser dialogados com outras pessoas. Então é isso, né? Esse processo da construção do caso do Homem Errado,
ele é feito por muitos nomes de pessoas negras, principalmente, que têm nome e sobrenome, mas que eu não vou conseguir aqui citar todas elas, porque é uma lista muito gigantesca, e porque foram mais de 10 anos, né? E a gente compreende que foram processos diferentes, porque a gente teve um momento de escrita e de tentar projetos. Depois a gente teve um momento de ir gravar, de gravar em Porto Alegre, de gravar em Brasília. Depois a gente teve um momento de ir para os festivais, ir para o circuito comercial. Então são pessoas que elas vêm, fazem parte da equipe, fazem parte daquele momento e depois continuam seguindo a sua vida. Então, nesses mais de 10 anos, muitas pessoas passaram pela trajetória do Caso do Homem Errado, e que, com certeza, todas foram muito importantes e muito significativas, porque elas estiveram ali cumprindo o que precisava ser feito para o filme continuar andando, né? E não quer dizer que elas estavam do início ao fim, elas tiveram num determinado momento que foi fundamental para que o filme desse o outro passo. Então, é saber que é isso, né? O audiovisual é uma arte coletiva e que a gente não faz sozinhas, né? Então, e que ali naqueles créditos, todos aqueles nomes que passam são nomes que fazem a diferença se não tiverem naqueles créditos, né? Eles são fundamentais. Ah, que legal. É muito potente ouvir isso de você em relação a um trabalho que está sendo um marco na história do cinema brasileiro. Eu queria também ouvir de você, Tami, qual foi a função da sua equipe na construção do seu curta, além da função básica de equipe? Foi isso, né? Tudo. Não teria nascido mesmo sem cada uma dessas pessoas que participam do processo. Como a gente está falando aqui sobre equipes, né? Assim, eu sou diretora e roteirista do Solitude, e o filme foi co-dirigido e co-roteirizado pelo Aron Miranda, que é o meu sócio, né, de Bart Audiovisual. E assim, a gente montou esse roteiro no decorrer de 3 anos a partir dessa ilustração, porque surgiu esse personagem que era interessante e que falava muito conosco, assim, né? Conversava muito com o que a gente estava vivendo, essa busca por se integrar consigo mesmo e com o entender as nossas sombras. Então, Solitude fala muito sobre isso, assim, sobre as nossas sombras e sobre estar bem e estar só consigo e entender que você é a sua casa, né? Que você é o seu lar e respeitar isso. Então, a partir desse roteiro, dessa história, nesse momento de conceber assim, as amizades, as pessoas em volta que ouviram a história, que deram a sua opinião acerca. A Rai está aqui, inclusive, é uma das mulheres maravilhosas do cinema no Amapá, que contribuiu muito, assim, que colocou muito dela, confidenciou muito dela para mim e que ajudou a construir esses personagens do filme. E a partir do momento em que isso se torna um projeto e a gente consegue acessar esse edital, a gente teve esse grande privilégio de poder criar uma equipe que a gente pudesse remunerar da maneira que a gente gostaria de remunerar, que isso nem sempre ocorre, né? Então, foi muito importante para a gente montar uma equipe que tivesse muitas mulheres e formar uma equipe que tivesse mulheres negras e formar uma equipe que tivesse também um compartilhar de conhecimento com o estado do Amapá, no sentido de trazer esse conhecer da animação através dos parceiros que a gente construiu fora do Amapá, né? Então, a todas essas pessoas, né, os créditos dizem muito, porque então ali pelo menos 3 minutos só de agradecimentos, assim, teve muitas pessoas mesmo que puderam compor, assim, a produtora executiva do Solitude, por exemplo, é a Lara Lages, que já fazia produção executiva no Pará para o estúdio Iluminuras de animação. Ela é uma das sócias do Iluminuras e é uma das pessoas que está
por exemplo, hoje trabalhando com a Monique, da Sharp, e tipo, muito ativa no movimento negro, e é uma mestranda, pós-doutora, super foda, assim, da área de pesquisa de identidade negra e, enfim, tá muito engajada com isso e tá sempre muito ativa nesses processos. E ela trouxe esse conhecimento da produção executiva para animação, que é tipo um conhecimento tão específico, né? E, então, assim, não teria acontecido se não fosse por esse conectar que a gente teve com o FIM, com o Estúdio Luminuras do Pará, com a Lara em pessoa, sendo a produtora executiva do projeto. Até hoje, a gente ainda conta muito com o brilhantismo dela lidando com esse tipo tão específico de projeto. E a gente teve uma equipe muito grande de animadores, assim. Uma coisa em relação à equipe que a gente decidiu fazer, como a gente não tem a formação para animação 2D, nenhum tipo de animação específica no Amapá, a gente, do Estúdio Luminuras, teve uma pessoa, que foi o Otoniel, que foi ao Amapá e a gente abriu um curso de animação para já fazer algum compartilhar desse processo da animação 2D. Abriu um curso pequeno, né, porque ele também era de pouco tempo e com um espaço pequeno, mas que pudesse conectar a gente com as pessoas que tivessem interesse nesse espaço de aprender a animação mesmo que fosse do zero. E foi uma coisa assim que a gente percebeu que a gente não poderia do nada assim jogar um software, sabe, e dizer assim, vamos lá, a gente vai jogar esse software aqui de animação e quem conseguir pegar pegou, quem não conseguir não acabou para vocês. Então a gente percebeu que a gente tinha que fazer uma conexão dos conhecimentos, né? E escolheu trabalhar, por exemplo, com o Photoshop, que é uma ferramenta que as pessoas têm mais acesso, né? Às vezes a pessoa, tipo, tirar uma espinha, não sei o que, já sabe como usar o Photoshop. E aí já trouxe um pouco mais de possibilidade das pessoas participarem, mesmo nunca tendo contato e tal com a animação. E a gente deu, então, a possibilidade... A gente teve a possibilidade de conhecer novas pessoas que a gente não conhecia, com esse interesse, né? Uma dessas pessoas também que trouxeram muito para esse projeto foi a Ana Carol, não sei se ela está aqui, mas ela fez a coreografia da dança que tem na animação. A gente fez uma animação com rotoscopia em uma parte do filme, porque a gente queria que tivesse essa dança fosse coreografada por uma artista, por uma mulher, e que essa dança expressasse esse sentimento de solitude. E a gente conseguiu também comprar os direitos da música da Luiz de Luna, que quando eu ouvi essa música, vocês sabem qual é aquela do Atravessei um sol da América do Sul, me guia. Então, quando eu ouvi essa música, é a cara do filme, assim, eu senti que conectou incrivelmente assim com o filme. Então a música da Luiz também faz parte do filme. E a nossa equipe de animadores e animadoras e animadores a gêneros, a gente tem tanta gente assim. Tive alunas minhas que participaram do processo, que eu dava aula de design no Amapá, e no curso não tinha nenhuma onda assim com animação, mas aí qualquer oportunidade eu jogava lá, né? Tipo, vamos fazer uns banners com animação, assim. Jogava onda lá nas coisas que tivesse animação. E a gente teve também nosso gerente de animação é o Etienne, que é diretor do Egrégora, que é um curta de animação massa demais, assim, que fala sobre violências de gênero e que é um gerente de animação incrível, que a gente teve a oportunidade de conhecer também visitando um estúdio em São Paulo. E é um gerente de animação que está ativo no movimento trans e que está ativo no movimento de fazer animação acerca de identidade, enfim. É uma pessoa que tornou possível também trazer uma experiência
de trabalhar com animação de estúdio, né? Porque ele trabalhava em um grande estúdio de São Paulo, depois em um grande estúdio do Rio. E esse compartilhar de ter pessoas que são experientes já nesse processo, mas ao mesmo tempo pessoas do norte, pessoas de outros movimentos, foi muito importante a gente a montar a equipe, assim. Então eu queria priorizar ao máximo trabalhar com animadoras mulheres, eu queria priorizar ao máximo trabalhar com pessoas envolvidas nesse processo. E ao dirigir o Solitude, eu criei o conceito dos personagens, mas cada animador tinha uma pegada assim para fazer a animação, e fazendo essa animação, a pegada de cada um, acabava que as pessoas contavam a sua história, sabe, a cada cena que elas faziam. Então acho que no final das contas é um filme que não teria nascido de outra forma se não fosse assim, dessa forma, com todas as pessoas incríveis que participaram dele. Eu sinto que eu fui assim um pouco só não só, né, mas a canalizadora desse processo para que existisse dessa forma. E foi muito louco, assim, uma experiência cansativa, assim. Tem dia que você fica assim, tipo, acaba! Não quero mais! E tem dias que você tá assim, gente, isso é a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida. Mas é isso, são muitas energias. Total, eu me identifico muito com isso. Às vezes a gente chega num ponto que, meu Deus, eu só não aguento mais esse projeto, eu preciso fazer outra coisa. E daí eu queria perguntar para vocês quais são os projetos futuros. O que vocês estão escondendo aí na manga? Deem um spoilerzinho das coisas geniais que estão por vir. Então, aí trabalhando, pensando muito nisso, né? Muito desse processo que foi fazer o caso do Homem Errado, no qual a gente conseguiu montar uma equipe mista, né? Porque a gente fez a parceria com a Praça de Filmes do Rio Grande do Sul, então eles entraram com uma parte da equipe e a gente entrou com uma parte da nossa equipe que a gente já estava ali compondo há alguns anos para poder produzir. E aí a gente ficou pensando nesse processo, né, de como é importante também, porque a gente vive nessa sociedade brasileira, nessa sociedade racista, machista, que o audiovisual também leva a essas características, né? E aí a gente percebeu, diante desse longa que a gente começou a circular, a gente percebeu que essa estrutura também tinha no audiovisual, e que a gente precisava ali no audiovisual se posicionar e posicionar as nossas obras e saber como é que ia produzir essas obras, né? De que forma que a gente vai produzir, porque eu acredito que a gente tem que pensar que a gente tem que ter responsabilidade muito grande com aquele material que a gente está produzindo, né? Porque depois de uma vez pronto, ele vai para o mundo, e aí tu tem que ter ética e responsabilidade com aquela obra, porque muitas pessoas vão ter acesso, e de que forma que elas vão ter acesso com isso. E aí a nossa próxima produção foi muito pensando nisso, né? Em pensar em ter uma equipe também feita por mulheres negras, compor um set com mais pessoas negras, o maior número possível de pessoas negras nesse set. A gente percebeu que fazer elos com outras produtoras, outras pessoas de outras regiões também, isso qualifica muito o produto final, né? E aí a gente vai pegando as pessoas, vai compondo ali uma equipe, e aí a gente conseguiu compor uma equipe, porque a gente tem um projeto chamado Nós Somos Pares, que é um projeto de ficção, uma série de ficção, para falar sobre mulheres negras, e essa diversidade de mulheres, essa diversidade de mulheres e de amores e de orientação sexual, e sem estereótipos, né? Então, porque eu acredito muito passei cada vez mais a acreditar nesse poder que o audiovisual tem e nessa importância do nosso posicionamento diante dessa ferramenta e como a gente vai utilizar isso, né? Porque informação é poder. Então,
a gente está ali informando a partir daquele produto que a gente está fazendo e como que a gente pode mudar essa estrutura e causar reflexões em outras pessoas. Então, nós somos pares surge muito para isso, né? Para tirar esse estereótipo que até hoje, infelizmente, a gente ainda vê de muitas, como as mulheres negras são retratadas nas telas. Então, a gente cria, nós somos pares, a gente conseguiu fazer, com esse projeto, a gente conseguiu fazer uma residência artística na Califórnia para aprender a produzir o material de venda de uma série. E aí a gente conseguiu gravar até então o piloto da série. E aí o piloto da série, com isso, com esse material e com esse piloto, agora a gente está tentando aí na busca de patrocínios, espero que não demore muito, para que a gente consiga produzir a primeira temporada da série Nós Somos Pares, que é uma série que dessa vez passa em Salvador. E aí a maioria o elenco é daqui, é o elenco baiano, mas a maioria dos profissionais são profissionais baianos também. Então, a gente também mostrar essa outra realidade, uma realidade nordestina. E um outro projeto que eu quero compartilhar aqui com vocês, e eu estou muito feliz com esse projeto, eu espero que vocês participem, porque logo menos a gente está lançando ele. Foi muito também dessa trajetória com o caso do Homem Errado, desses obstáculos que a gente teve durante a trajetória e que nos fez chegar aqui, né, e que foram importantes para que a gente chegasse aqui, a gente percebeu que há uma necessidade também de ter formação para esses profissionais negros. Então, uma formação qualificada, uma formação onde as pessoas queiram cada vez mais adquirir aquele conhecimento, né? Eu também não posso chegar com qualquer coisa, então eu preciso incentivar a pessoa a ir em busca desse conhecimento. E aí, a partir disso, a gente conseguiu fechar uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente começa, então, um programa chamado Cinema Negro em Ação, que é um programa que é para a formação de novos jovens e adultos profissionais negros que eles queiram adentrar para esse mundo do audiovisual. Então, era para iniciar esse ano, em 2020, as formações, mas por conta da pandemia, a gente vai começar em 2021, e aí vai passar por 7 regiões do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto a gente não consegue fazer essas formações ainda, a gente vai agora, em novembro, fazer o primeiro Festival Cinema Negro em Ação. Então, ainda em setembro, a gente vai abrir as inscrições desse festival. E aí é um festival destinado a pessoas negras que estão produzindo dentro do audiovisual. E aí pode ser videoclipe, videoarte, curta, longa. E é para isso, é para incentivar, dar protagonismo para as pessoas negras que estão nesse mercado, e que esse Cinema Negro em Ação, com essas parcerias de instituições sólidas, possa ser um facilitador para que esses profissionais negros consigam disseminar as suas obras e os seus conteúdos com mais pessoas e com a sociedade. Então, esses 2 projetos são projetos de ouro que a gente tem assim, e que o Cinema Negro em Ação possa chegar em vocês e que vocês também participem muito, que esse é o propósito. Ah, que legal saber disso. Fiquei bem contente. E você, Tami, quais são os seus projetos futuros? Então, pô, massa esse projeto aí. Qualquer coisa, qualquer compartilhamento que a gente puder compartilhar também, estou aqui, viu? E assim, nesse momento, como eu falei, né, eu tô nas tabelas do Solitude. A gente tem um processo tão longo assim, né, quando faz um projeto que é aprovado num edital, e é um processo que está sendo um grande aprendizado assim para mim, no sentido até de formatar projetos e tudo. Espero que a gente tenha novos áreas assim, né, dessas políticas públicas voltando, dos editais sendo retomados. E no momento, pessoalmente, eu estou escrevendo um livro que eu sempre quis escrever. Eu amo escrever, assim, eu sou dessa área do visual, e eu pinto e desenho e ilustro, mas assim, minha grande paixão é escrever.
Então, o roteiro é uma coisa que eu gosto muito. Tem alguns roteiros que eu tô escrevendo, não só de animação, tem um curta que é tipo um terror, comédia. Eu gosto de escrever. Aí eu vou escrevendo. E esse se chama Seu Leopoldo. Eu quero fazer tipo uma trilogia de curtas. E vou também deixando pronto, assim, porque acho que a experiência da solitude me mostrou um pouco que a gente talvez possa dar um corpo, né, para os projetos que a gente tem. Assim, às vezes a gente não acredita nas nossas ideias e não dá corpo para elas, porque, como é que eu vou fazer? Não tem como eu fazer isso, tipo, custa dinheiro e tal. Ou então é um corre muito grande que eu não tenho como organizar e tal. E uma coisa que me incentivou bastante a elaborar o projeto foi me inscrever em concursos de roteiro para mulheres, né? Tem o Cabiria, por exemplo. Então, dá aquele gás de você dar um corpo no projeto para poder inscrever nesses prêmios e tudo. E aí foi assim que ele foi se desenrolando. Então, eu estou desenvolvendo alguns projetos nesse sentido. O livro que eu estou escrevendo é Bustelas, Misuras e a Morte Certa. É o primeiro livro que eu quero publicar. Assim, eu já escrevi outros, mas esse é o primeiro que eu quero publicar. E sinto que é um livro bom. Então, assim, diz alguma coisa acerca, porque acho que a gente também... É gol. Tá rolando uma live de jogo aqui. Gol! Então, e a gente tem que acreditar nos nossos projetos, é isso. E eu tô acreditando muito em escrever esse projeto agora. Atualmente, eu tô morando em Salvador. Eu trabalho com design, né, principalmente. O meu trabalho como freela é principalmente como designer. E, assim, eu tenho participado de alguns projetos muito legais aqui. Eu fiz a animação das ilustrações do Eduardo Costa, que tá aqui gritando é gol, pro show de lançamento do Trovão, que é o álbum da Larissa Luz. E, assim, foi uma experiência muito energizante também, porque é uma artista incrível, assim, que lançou esse álbum agora. Vocês têm que ouvir, que é muito bom, quem não conhece. É um álbum que fala da cultura iorubá, e fala de macumba, e fala de terreiro, e fala de um momento de reconquista mesmo de território. E ela é uma cantora singular, assim. Então, foi uma honra muito grande participar desse projeto, animando para o show dela. E, assim, eu tenho participado sempre que possível de projetos como esse, de estar presente de alguma forma, nem que seja só... Por exemplo, eu estava falando que eu estava hoje nesse curso que a Nubas está promovendo, que é de narrativas negras. E é o máximo, assim, eu estou achando muito bom. Começou hoje, eu já estou achando super bom. E tinha alguém falando lá sobre como no Sul rola uma centralização de conhecimento muito forte, assim, que as pessoas negras não conseguem acessar, às vezes, o conhecimento de várias coisas do audiovisual, apesar de que existe um desenvolvimento, tipo, faculdades muito grandes de animação, design, e, enfim, outras coisas, mas falando que não consegue acessar essas coisas porque existem poucas bolsas, existem poucos projetos que compartilham com as comunidades periféricas mesmo esse conhecimento. Então, esse projeto que você citou aí, Camila, é tipo massa demais, né? De levar esse conhecimento para essas pessoas, assim, acho que é incrível. E como eu me sinto um pouco responsável, assim, no sentido da animação, de compartilhar mais sobre isso, porque por ter conhecido esses caminhos, né? Ter pegado essa experiência agora. Então, acho que nesses próximos momentos da minha vida eu quero compartilhar um pouco mais sobre esse processo, como foi e como fazer uma animação em curta, de uma forma mais independente, como criar um projeto dessa forma. Tenho bastante interesse nesse construir compartilhando, assim. Eu tô bem impressionada com vocês duas, porque vocês têm ótimos projetos para serem lançados em breve, espero. E, nossa, isso é muito revigorante, porque eu vejo tanta gente meia boca
lançando um projeto que também é meia boca, que é bom às vezes ver gente verdadeiramente talentosa lançando coisas também. E sobre Mas, o... desculpa. Oi, não, pode falar, Camila. Não, não, pode continuar, depois eu falo. Eu comento. Sobre o futuro, a gente está tendo um ano que está sendo bem difícil para todo mundo. O audiovisual tem sofrido uns impactos, tanto devido à pandemia, tanto devido, né, ao presidente. E que perspectivas vocês têm para o futuro, sabe? Para quando esse momento Corona Bolsonaro passar, o que vocês esperam desse novo mundo, dessa gênesis do Brasil? Então, eu ia falar para você, Gal, depois compartilhar também um pouco como é que é os seus processos, como é que foi, até porque essa mudança também para o Sul, como é que é, né, a Gal formada dentro da área do cinema e atuando, a gente acho que também é importante a gente compartilhar esses processos. E eu acho que assim, o futuro a gente precisa fazer no presente para poder mudar o futuro, né? Então a gente precisa agora começar a pensar numa reformulação desse audiovisual que está aí, né? Desse audiovisual brasileiro que a gente tem até então, que muitas vezes não inclui as demais pessoas. Então, eu acho que é o momento agora que o mundo está nesse caos e como vamos sair desse caos, é nesse momento que a gente tem que reformular e reformular muito mesmo desde a base desse audiovisual. Como é que a gente vai fazer? Os festivais que estão aí, eles vão continuar sendo dessa forma? Como é que a gente vai mudar esses festivais? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar com essa tecnologia que está aí, que está tão viva? Como é que a gente vai se apropriar dela? E quem tem acesso, como é que vai fazer isso? Então, eu acho que é esse momento, é esse presente que a gente precisa agora pensar nessa reformulação desse audiovisual, que consiga incluir mais as pessoas, né? As diversas frentes, e eu acredito que há espaço para todo mundo. A gente vive num país muito diverso e muito extenso, muito grande, e que as pessoas precisam ter as mesmas condições para produzir as suas obras, né? Então, eu ter as mesmas condições é a gente reformular desde da base, a gente começar a reformular agora os dinheiros que ainda tiver ou da onde a gente vai fazer surgir, ter novamente esses fomentos, ele precisa ser compartilhado de outra forma, não da forma que até então vinha sendo feita. Então, a gente não basta ter os indutores afirmativos nos editais e as pessoas negras ainda não, ou as mulheres, ou as outras pessoas, ainda não ter acesso a essas ações afirmativas que estão ali. Então, é a mesma coisa da gente ter a lei e não aplicar a lei. Então, a gente precisa, nessa ação, fazer a ação dessa prática, e essa reformulação precisa ser agora no presente para que o futuro seja diferente, né? Então, eu acho que a gente faz isso dessa forma, né? Cada um ali agindo, mas tentando agir, tentando fazer coisas para poder mudar. Massa. Fala, Tami. Tô sentindo que você quer falar. Não, tá. É o quê? Quais as suas perspectivas para esse futuro pós-corona Bolsonaro? Sim. Então, mas Camila não só respondeu, mas pediu para você compartilhar um pouco também, né, dessa experiência nesse momento. Eu queria ouvir também. Tá. Bem, já que eu estou sendo pressionada a contar, né? Para mim foi bem louco me mudar do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, porque são lugares extremamente diferentes, mesmo que não seja tão diferente quanto o Amapá, Rio Grande do Sul. São culturas bem distintas e, por uma coincidência muito louca, no meu primeiro dia em Porto Alegre, a primeira pessoa que eu conheci, eu não sei o nome, não sei o que houve com ela, mas era uma menina que era do Amapá também. A gente se encontrou no ônibus
que a gente estava indo para o mesmo lugar e a gente foi conversando. Não sei o nome dela, Quem não era? sei o que houve, não sei. Não Vê sei se não é nem. minha prima Mariana, que está lá em Porto Alegre. Beijo, Mariana! Talvez seja, mas realmente não sei. E eu lembro que na época eu fiquei bem chocada. Eu pensei, poxa, Amapá, eu achava que eu tinha vindo de longe, mas alguém veio de muito mais longe. Mas enfim, meus processos. É, é difícil. É difícil escrever, é difícil fazer cinema, porque exige bastante saúde mental. E em determinados momentos a minha fica fragilizada por diversos motivos. Às vezes é política, às vezes é o vírus, às vezes é a vida, né? Mas eu tento sempre contar histórias que estejam próximas do meu coração, que sejam importantes para mim. Eu comentei recentemente, não lembro aonde, que eu não me preocupo muito com a recepção do público em relação ao meu trabalho, porque eu não me importo de colocar um trabalho no mundo se eu estiver satisfeita com ele. E eu sou bem chata com os meus trabalhos, eu sou meio perfeccionista, e isso nem é para, ai, nossa, vou me gabar dizendo que eu sou perfeccionista. É porque eu sou chata mesmo, porque, né, gente, eu sou uma pessoa preta fazendo cinema, então se não tiver excelente, vão arranjar milhares de defeitos. Mas eu honestamente eu não me importo muito com essa recepção que o público possa vir a ter, desde que eu esteja satisfeita com o meu trabalho. Eu procuro sempre me agradar primeiro, me honrar primeiro através dos meus trabalhos, para depois então me preocupar com possíveis recepções de fora, né? E gosto bastante de trabalhar em equipe. Eu acho muito enriquecedor. Esse ano eu tive a chance de fazer diversos trabalhos em equipe. Tive numa sala de roteiro de uma série de animação que foi super divertida. É muito bom passar o dia inteiro debatendo desenho animado e dizer, não, é trabalho. Vou ver esse episódio aqui de Steven Universe porque é trabalho. Eu tenho que maratonar She-Ra porque é trabalho. Nossa, é muito bom às vezes. E gravei um curta no começo do ano, o 188, e agora a gente está com uma campanha de financiamento coletivo para levantar os fundos para finalizar esse curta, que ele é bem importante para mim. Ele foi feito de forma totalmente independente. A gente usou o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas mães. Juro para vocês, tinha umas 3 mães no set para ajudar a gente. Então a gente realmente doou tudo que a gente tinha. Mantendo vivo, né? Nossa, total, total. Ainda mais porque a gente tinha armas letais no set, então a gente precisava mesmo de mães. Mas enfim, a gente fez esse curta, a gente com muita sorte conseguiu gravar ele antes da pandemia chegar no Brasil. Vou deixar aqui no chat o link do nosso financiamento coletivo. Quem puder contribuir, por favor, contribua. Quem não puder contribuir, por favor, divulgue, porque falta tipo 4 dias para a gente finalizar a nossa campanha e falta 6% da nossa meta. Então a gente tá quase lá. E, enfim, o que a Tami falou sobre concursos de roteiro, isso é um defeito que eu tenho, que eu vejo um concurso de roteiro e eu já me coço para me inscrever. Eu não posso ver um concurso aberto e pensar, ai meu Deus, mas eu tenho um projeto que se eu mandar, eu tenho certeza que eu vou vencer. Nem sempre eu vou vencer, né, gente? Mas eu adoro concursos de roteiro, eu sugiro a todos os roteiristas iniciantes ou pessoas que têm esse desejo de serem roteiristas, de olharem os concursos de roteiros, labs que estão disponíveis no Brasil e fora do Brasil, porque tem bastante coisa interessante. E dou um conselho que eu gostaria de ter recebido, que é: veja se o seu projeto se adequa ao que esse concurso pede. No ano passado, eu fui vencedora do Prêmio Cabiria na categoria de piloto de série. E quando eu li o regulamento do Cabiria, imediatamente eu soube, tá, esse projeto que eu tenho, ele é perfeito para o Cabiria, porque tudo que elas estão pedindo é exatamente o que eu quero entregar com esse projeto.
Então eu pensei, tá, eu posso até não ganhar, mas eu tenho uma chance muito grande. E acabou que eu ganhei. E teve outros que eu sabia, de não tá tão próximo, mas o que custa mandar, né? E não deu muito certo. Mas existem vários concursos que rolam pelo Brasil o ano inteiro. Tem o Cabiria, agora tá aberto o Cardume Cabiria. Teve o Frapa no começo do ano, o Rota recém fechou as inscrições. Para pessoas negras, teve o Lab Diaspora Conecta, teve também um Lab do Sesc São Paulo aberto, tem a FLUP, que é o Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas. Então, gente, principalmente pessoas negras, indígenas, LGBTs, mulheres, vamos ocupar esses espaços, porque gente, porque o tempo do homem branco cis hétero já passou. A real é essa, nada contra o homem branco cis hétero, tenho até amigos que são, adoro eles, mas a moral é que o tempo de ficar ouvindo essas histórias sobre meninos brancos de classe média que têm conflitos internos gigantescos e que buscam a praia do Rio Grande do Sul no inverno para se resolverem, gente, isso já passou, isso já cansou, a gente precisa de renovação, a gente precisa de narrativas novas, a gente precisa de gente diferente contando histórias que na real são universais, que na real todo mundo se conecta com elas. Então, por favor, todo mundo que está aí assistindo, não desistam. É sério, é muito importante ter pessoas diversas contando histórias diversas, que eu não aguento mais filme de garoto branco triste na praia do Rio Grande do Sul. É sério, gente, pelo amor de Deus, não me façam mais assistir esse tipo de filme. Tá rolando há no mínimo uns 30, 40 anos. Já deu. Fiz meu pequeno desabafo, desculpa, fiquei emocionada. Muito bom. É isso, a gente tem que estar contando nossas histórias. E no caso, eu nunca ganhei nenhum desses concursos, assim, mas eu acho que era o que dava um gás para dar corpo mesmo para os projetos, né? Tipo, eles pedem critérios assim tão específicos às vezes que você às vezes não pensou acerca daquilo, tipo, qual é o público do seu filme, se esse filme for streaming, sei lá, tem umas coisas bem específicas. Tem um para fechar agora daqui uns 3, 4 dias que é da Petrobras para animação, que eu, assim, compartilhando, né, acerca do edital e a forma de observar isso, eu percebi que eles estão, assim, nesse edital especificamente, zurados, assim, no que vai ser a divulgação de internet, assim, do projeto. Não é bem, assim, o que o projeto vai ser realizado, mas é como você vai divulgar isso. E 10% do orçamento tem que ser para divulgação em redes sociais. E aí já é outra realidade também de editais, assim, né, acontecendo, principalmente é da Rouanet, né, da antiga Rouanet, que agora é de incentivo. Mas é nesse sentido de estão criando novas formas também, né, de criterizar os editais e acho que é uma tendência que vai acabar acontecendo quando rolar esses tipos de financiamento de empresa privada, né, como esta específica. Mas o fato de você inscrever num edital faz com que você também coloque nessas pequenas caixas que eles já definiram de como avaliar um projeto audiovisual, algumas que nem sempre você está dialogando por estar criando essa história de uma forma criativa. Eu acho que é essencial no sentido de conversar mesmo com esse mercado de editais e com a coisa toda também das instituições que fazem esses editais, instituições e ONGs, para a gente conseguir dialogar também com as coisas que estão acontecendo, né? Acho que o que eu espero para o futuro, assim, é que o coronavírus se saia, né? Que já deu também. Mas, principalmente, eu espero que esse momento que a gente está vivendo, ele não seja esquecido, né? Como qualquer coisa que tenha acontecido, assim. Acho que é um momento muito importante na história da humanidade que a gente está se confrontando com quanta desigualdade a gente tem na nossa sociedade e a gente está se confrontando com
com nós mesmos, assim, como a gente mantém essas desigualdades latentes, porque quando, por exemplo, a Camila diz, esse é o momento da gente se ocupar, é o momento de estar, é o momento de, tipo, estar nesses espaços, de fazer essas coisas e, tipo, é essencial que a gente se ative mesmo, né? É essencial que a gente se perceba no mundo, a gente perceba como as nossas práticas perpetuam todas essas violências, assim, como no nosso dia a dia, as nossas relações de trabalho, e perceber o quanto de privilégios a gente tem que não são estendidos às outras pessoas por um simples fato de que é uma estrutura econômica de destruição, assim, das minorias que não são minorias, né, da destruição das pessoas que fazem esse país. E esse momento, assim, de observar o país que a gente tem nesse momento de crise por conta de uma pandemia mundial, ele não pode ser esquecido como qualquer quarta-feira, assim, né? Tipo, não dá pra gente tratar como aconteceu isso e a vida parou e eu confrontei com todos esses demônios e percebi que a sociedade não precisa ser assim, mas agora que acabou, sigamos, novo normal. Acho que não tem como ser dessa forma. Acho que a gente tem que ressignificar muito mesmo o nosso ser nesse mundo, assim, onde a gente compra as nossas coisas, de que forma a gente trata as relações de trabalho das pessoas que entregam as coisas para a gente, se a gente vai compactuar com essas empresas novas que estão se formando a partir do mundo da internet, se a gente vai liberar os nossos dados, sabe, para que uma pessoa tenha poder sobre nós. Então é um momento de diversos debates que a gente tem que estar atento. E eu sinto que nesse grande momento eu quero também ter uma paz de espírito para existir como ser humano. Então eu estou tentando ao máximo observar essas coisas com franqueza, assim, com um olhar de decidir mudar as minhas formas de viver, as minhas formas de trabalhar e as formas de me relacionar com as pessoas na internet também. Acho que é uma coisa bem importante para mim, porque eu sinto que a gente virtualiza a nossa existência, né? Eu sinto que às vezes a gente vive duas vidas e a gente precisa de uma para poder gerenciar a outra. Então a gente tem um desgaste de energia imenso aí com a internet. Então eu tento ao máximo criar relações, conexões reais quando eu estou nesse espaço, sabe? Eu tento não manter esse espaço como uma forma de distrair-me da minha existência, sabe? Então, eu tento usar com muita sabedoria esse contato que a gente está tendo agora, por exemplo, é um exemplo disso, assim. E eu sou muito grata por essa experiência. E é isso. Espero que a gente mude no nosso ser com alguma paz. Que fala potente. Pessoal, a gente vai precisar parar de gravar agora, por questões de tempo. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente tem 5 minutinhos para responder perguntas ainda. Enquanto o pessoal vai digitando as perguntas no chat, eu queria agradecer a organização desse debate maravilhoso e dessa amostra incrível, pelo convite de estar aqui. Queria agradecer a Camila e a Tami por estarem aqui, por compartilharem um pouco dos seus processos e dos seus projetos com a gente. Esses espaços de troca são sempre muito, muito potentes e muito, muito revigorantes para mim. Eu saio daqui hoje bem feliz e bem aliviada de estar na presença de tanta gente incrível. Eu queria agradecer também o convite, obrigada meninas. E eu acho que é isso, assim, a gente sempre incentivar as pessoas, sempre incentivar, porque incentivo faz a diferença na vida. Tu acha, a pessoa tá lá e quando vem uma palavra de incentivo, tu acredita que realmente pode fazer aquilo. Então, sempre que vocês puderem, incentivem e sejam multiplicadores de todos os conhecimentos que tiverem, porque a gente precisa multiplicar os conhecimentos para poder seguir adiante. Então, sejam agentes multiplicadores.
E eu acredito que todas as formas são válidas, né? A gente precisa de formação, precisa estar ali se capacitando cada vez mais. Se é por meio de editais, se a gente vai reformular a escrita desses editais, se a gente vai se encaixar nesses editais, como que a gente vai fazer isso, se a gente vai ir por outro caminho, mas que os caminhos são possíveis, né? São diversos caminhos e esses caminhos são possíveis. E saber isso, ter essa consciência que a gente pode seguir o caminho que quiser e que ele é possível. Se a gente deseja ir por esse lado, a gente pode ir, pode seguir. O que não pode é haver barreiras que nos façam ficar estagnados no mesmo lugar. Então, é isso. Assim, para a gente seguir adiante, incentivem as pessoas a continuarem e sejam multiplicadoras. E agradecer, eu vi aqui que perguntaram sobre aonde haverá informações sobre o projeto Cinema Negro em Ação. Ele é uma realização da Casa de Cultura Mário Quintana, lá de Porto Alegre. Então, todo o site da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul vai estar sempre multiplicando as informações desse Cinema Negro em Ação. E aí é a gente buscar parcerias para poder estruturar e para poder realizar os nossos projetos, né? A gente tem uma ação muito legal com o primeiro Festival Cinema Negro em Ação, que a gente conseguiu fazer uma parceria com a TVE do Rio Grande do Sul. Então, a gente garantiu 20 horas de programação para um festival de cinema negro. Então, é saber que essas possibilidades também são possíveis, né? Se a gente quer que os filmes estejam na TV, é legal. Se a gente vai passar os filmes em cineclube ou nas comunidades. Então, há muito espaço e há muito caminhos a ser seguidos. E aí é isso, é que a gente não pode ter esses obstáculos durante essa trajetória. Então, para a gente não ter esses obstáculos, é que as pessoas, cada uma de nós, seja incentivadoras e multiplicadora dessas ações. Então, mais uma vez, muito obrigada, meninas. Obrigada também. Não tenho nem palavras a acrescentar, é isso. Quero muito continuar colaborando, compartilhando com vocês. E muito obrigada, Camila. Um grande prazer estar aqui contigo e estar com vocês do CUITE também. Muito obrigada, Gatia, por mediar. É isso. Pessoal, agora às 7h15 vai começar a exibição dos filmes ali no site da Mostra CUITE. Eu vou deixar aqui no nosso chat o link. Vocês têm 4 minutos para ir no banheiro, se alongar, comer alguma coisa antes de chegar lá para ver os filmes com a gente. Muito obrigada pela presença de todos.